Eu sei que você já ouviu falar da treta entre a Baby Consuelo e Ivete Sangalo. Eu já vi vários comentários de muitos pastores, tanto pentecostais como neopentecostais e como também adventistas do sétimo dia. Eu confesso para vocês que eu não concordo com nenhum dos comentaristas que falaram sobre este assunto. Porque todos eles falaram que uma estava sendo usada por Deus e alguns deles falaram que as duas estavam sendo usadas por Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E quando o Baby Consuelo fala de arrebatamento secreto, fala de 5 e 10 anos, fala de o Apocalipse e diz que o arrebatamento secreto, o arrebatamento vai acontecer. Eu digo para vocês que ela está mentindo, porque arrebatamento secreto não existe na Bíblia, na palavra de Deus. O que existe aqui é a volta de Jesus, que vai vir com poder e grande glória, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, sobre toda a tribo da terra, certamente. Amém. Olá, queridos, que Deus abençoe você e que Deus abençoe sua família no nome de Jesus. Você já viu esse vídeo várias vezes, mas eu vou colocar novamente para você assistir ele, para você ter uma ideia da verdade, como Satanás é astucioso, como ele camufla o erro com a verdade. Preste bem atenção nas frases da Bíblia Brasil e também na frase de Ivete Sangalo. Preste atenção aí. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetano, porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Eu não sei se você prestou atenção nas frases da Baby Consuelo e nas frases também da Ivete Sangalo. Muitas pessoas na internet comentaram muito sobre este assunto e até mesmo no carnaval comentaram, alguns contra e alguns a favor, que foi no caso desta pessoa aqui que num carnaval também ali, numa multidão no trio elétrico, comentou. Vejam o comentário dele. Tá doido. Mulher foi estuprada, a mídia não falou nada, os cantores não disseram nada aqui no Campo Grande, mas falar que Baby Consuelo disse que Jesus está voltando e é maluca, todo mundo sabe, mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir os sábios, e ninguém tá levando fé no que Baby falou ontem. Estão tirando como humor, blogueiragem, e o bagulho, ela falou a realidade. Eu acho que independente de qualquer religião, do candomblé, bruxaria, seja o que for, Jesus está voltando, isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor, tá? Para a gente correr para o braço do Senhor, a gente não precisa estar dentro da igreja, a gente não precisa virar pastor, a gente não precisa virar padre. Jesus olha o nosso coração e Ele está triste, porque Ele está vendo os filhos dele, um matando o outro. Enfim, todo mundo está ligado já. E aí vem uma pessoa que tem moral, tem história para poder falar sobre, e fazem hora da parada. Mas quando Jesus voltar, e que aí apontar, fazer, você desacreditou da minha volta, aí fica dizendo, meu Deus, me ajude, olhe pela minha família, a conta vai chegar para todos, para todos. Muito bem, agora eu assisti vários vídeos pela internet, de alguns pastores, até mesmo adventistas, comentando sobre este assunto aí. Alguns disseram que Baby Consuelo é uma pedra, como Jesus, lembra que Jesus falou em Mateus 20, lá na entrada de Jerusalém, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Ele está comparando a Baby como se fosse uma das pedras que estão clamando. E agora preste atenção neste fato. Alguns pastores ali dizendo que a Baby Consuelo
pregou o evangelho, não importava o local, não importava onde, mas ela testemunhou, mostrou que ela era uma cristã, pregou o evangelho no meio de multidões e repercutiu aí. E muitas pessoas estão repercutindo, vão pesquisar sobre arrebatamento, sobre Apocalipse. Preste bem atenção, porque alguns pastores disseram o seguinte: naquele momento houve uma batalha espiritual. Ivete Sangalo contra as forças do bem contra as forças do mal. Uma batalha espiritual ali, e fizeram ali as suas colocações. Tanto adventista como outros pastores. Eu confesso para vocês que eu não concordo com nenhum desses pastores, com nenhum dessas pessoas que comentaram, falaram este assunto da Ivete Sangalo com Baby Consuelo. Primeiro, vou explicar por quê. A Bíblia diz, aqui no João 8,44, diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Segundo, a maior arma do diabo, de todas as armas que você pode imaginar, de todas, é a astúcia. A maior arma dele é a arte de enganar. Lembram que ele se disfarçou lá no Jardim do Éden de uma cobra? Hoje nós temos, muitas pessoas têm nojo de cobras porque cobra rasteja, mas naquela época não era dessa maneira. A cobra era um animal mais lindo de toda a criação, é um animal muito bonito. Ele se escondeu atrás daquela coisa linda e bonita. Ele se camuflou, se escondeu. Satanás nunca vai chegar com você dizendo que ele é Satanás. Eu vim para enganar você. Eu estou fazendo essas colocações para explicar por que eu não concordo tanto com esses pastores adventistas, como esses pastores que comentaram sobre este assunto aí. Por quê? Porque quando ela falou sobre a doutrina do arrebatamento, é uma doutrina diabólica. Primeiro, é uma doutrina satânica. A doutrina do arrebatamento é uma doutrina diabólica. Essa doutrina não existe na Bíblia, não existe na palavra de Deus. Quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus aqui, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz: portanto, o Senhor mesmo dava a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos que morrem em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí, ela vem falar sobre o arrebatamento. Arrebatamento secreto, nós sabemos que é uma doutrina diabólica. Há muitas passagens na Bíblia, como Mateus 24, assim como o relâmpago mostra no Oriente, aparece até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ao ressoar da última trombeta, lembra que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, a trombeta tocará, a trombeta soará. Então, e a Bíblia diz, Apocalipse 1, verso 7, diz, todo olho o verá. E muitas passagens da Bíblia mostram que arrebatamento secreto não existe na Bíblia. Assim como viste, Atos 1, verso 9, assim como vocês estão vendo Jesus subir, da mesma maneira vai descer com o corpo que ele subiu, vai descer a nuvem dos céus com poder e grande glória. Não vai ser secreto, como muitas pessoas acreditam. Tem até o filme da Record aí, novela da Record, que é do Apocalipse, que ela falou arrebatamento, falou Apocalipse. O Apocalipse, as pessoas sumiam na igreja e ficava a roupa dobradinha, os aviões sem seus pilotos, né? E os carros sem direções, sem os seus motoristas. E tanta mentira na novela. Eu assisti, eu não estou falando isso, não é porque assisti novela, nunca assisti essa novela, eu vi apenas essa parte pela internet, em grupo de WhatsApp, circulando sobre esse arrebatamento secreto aí, na igreja, o pastor pregando lá, de repente some, desaparece, fica as pessoas ali, ainda vão, e depois tem mais, depois só fica a roupinha dobrada no chão, e aí ele sabe que aconteceu o arrebatamento, mas ele ainda tem mais 7 anos para se preparar. É uma doutrina diabólica, é uma doutrina mentirosa. Essa doutrina do arrebatamento secreto não existe na Bíblia. Depois da volta de Jesus, não tem mais uma segunda oportunidade. Aliás, antes da volta de Jesus, a porta da graça vai se fechar, assim como aconteceu no tempo de Noé. Lembra o que aconteceu no tempo de Noé? Quando Noé entrou na arca, e aconteceu o quê? Não aconteceu o dilúvio no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, mas as pessoas alguns já estavam condenados para a morte, outros estavam
estavam selados para a vida e outros para os selados para a morte. Não foi no mesmo dia que a porta d'água se fechou, mas Deus falou, assim como foi no tempo de Noé, quando não entrou na arca, comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, até o dia que não entrou na arca, veio o dilúvio, destruiu a todos. Assim também será na volta de Jesus. Um pouco antes da volta de Jesus, a porta da graça vai se fechar. Não haverá oportunidade de salvação para ninguém. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E aqueles que estão salvos vão viver aqui nessa terra uma vida sem pecado, sem intercessor, porque se pecar não vai ter mais intercessor. Serão pecadores, sim, mas vão viver uma vida sem pecado, não vão mais pecar. Porque se pecares, quem vai interceder por eles no céu? Jesus já deixou de interceder por eles no céu. É claro que esse é outro assunto, eu tenho até explicado aqui no meu canal. Mas estou falando para vocês isso, para vocês entenderem que a doutrina do arrebatamento secreto é diabólica, é satânica. Como que uma pessoa vai publicamente falar, vai acontecer o arrebatamento, prepare-se para o apocalipse, para o arrebatamento, máximo 5, 10 anos. Vai ter muito tempo, 5, 10 anos. E outra, se acontecer o arrebatamento, só um exemplo, a minha esposa some e eu fico aqui, ainda tenho mais 7 anos, mesmo que eu passe pela grande tribulação, quando eu vou ser salvo. Isso é uma doutrina diabólica. As pessoas podem viver da maneira que querem, porque acham que não terão ainda a segunda chance depois desse suposto arrebatamento. A fala mais correta deste rapaz, que também falou no carnaval, sobre a volta de Jesus. Embora seja num carnaval, não sei quem é este, nem procurei saber também quem é este homem, essa pessoa, mas pelo jeito é uma pessoa famosa, estava em um trio elétrico ali na multidão, e ele falou sobre a volta de Jesus. Ele nem tocou no arrebatamento, nem tocou na palavra arrebatamento, falou sobre a volta de Jesus. Prepare-se, porque isso vai acontecer muito em breve. Jesus vai voltar, vai acontecer a volta de Jesus. Não importa, e agora ele falou, não importa se você esteja numa igreja ou não, mas prepare-se, entregue a sua vida para o Senhor. Isso em pleno carnaval. Agora, dizer que esta tal de Baby e essa tal de Ivete foram usadas por Deus, eu não concordo, eu não acredito. Eu, na minha humilde opinião, acredito que elas foram 2 instrumentos do diabo. Por quê? Porque Deus, ele fala a verdade. Deus não conta mentira. A sua palavra é a verdade. E quando ela vem com um papo dizer, com a conversa dizer que haverá, prepare-se para o apocalipse, para o arrebatamento. Primeiro eles vão achar que o apocalipse é coisas terríveis, que vai ter, o apocalipse é coisas ruim. Na realidade, o apocalipse significa revelação. E conta tudo que vai acontecer no tempo do fim, mas no final dele é feliz. É um final maravilhoso, onde os santos estarão no céu com Jesus para toda a eternidade, ou na cidade santa, onde não haverá mais morte, nem planto, nem dor. E agora vem com esse negócio de arrebatamento. E muitos vão acreditar, pensando que essa doutrina do arrebatamento realmente é verdadeira. Milhares, milhões vão dizer, o arrebatamento, essa doutrina do arrebatamento é verdadeira, está aí? A Baby falou. E a outra, por outro lado, um pastor adventista muito famoso, da Casa Provocadora Brasileira, muito famoso, falou que, explicou realmente que essa moça, que é a Baby Consuelo, tinha sido usada por Deus, as pedras estavam falando, e depois explicou que realmente o arrebatamento não é secreto, explicou em 2, 3 minutos, e ali, por outro lado, disse que também a Ivete também é uma pessoa também usada por Deus, porque falou que Deus não é uma energia, mas Deus é uma pessoa, Deus é Deus. Ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, Deus tem tudo. Mas dizer que essas 2 mulheres foram usadas por Deus, não concordo. Porque essas 2 pessoas, na realidade, são e foram 2 instrumentos do diabo. Eles podem até se converter, podem até se arrepender dos seus pecados. A Baby tem até uma igreja. A igreja dela se eu não estou enganado, o nome da igreja dela é a Igreja, o Poder do Espírito Santo.
de Jesus, parece uma coisa assim, o nome da igreja, da Baby. E ela se considera uma pop tora, uma mistura de pastora com pop. Como que uma pessoa dessa, que mistura o erro com a verdade, é um instrumento de Deus? Não pode ser o instrumento de Deus, mas o instrumento do inimigo, o instrumento do demônio, de Satanás. Tanto a Baby como a Ivete. Desculpe vocês que gostam da Baby, desculpe vocês que gostam da Ivete, mas por enquanto, elas duas agora ainda continuam sendo instrumento do diabo. Se não se arrependerem, não se converterem, espero que aconteça, porque elas conhecem, a Baby conhece, ela estuda a Bíblia. Possa ser que ela um dia realmente entenda a verdade e abandone essa mistura do erro com a verdade, abandone essa mistura da mentira com a verdade, né? Porque essa é a astúcia do diabo, se camuflar para enganar. E é por isso e outros motivos que a Bíblia fala que essas pessoas não são instrumentos de Deus. Por quê? Arrebatamento secreto não é uma doutrina de Deus. Quando qualquer pastor que estiver pregando essa doutrina, não está sendo usada por Deus. Está sendo usada pelo inimigo. Mas eu sei que vocês vão me tacar pedra, mas é o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Deus não mente, Deus não mistura o erro com a verdade. Deus fala a verdade. E o pregador deve falar a verdade. Não importa se ele vai agradar A ou B, não importa se ele vai agradar governantes, príncipes ou reis ou líderes, não importa se ele vai agradar ou não, mas ele prega a verdade e fala a verdade. Então é por esse motivo que eu não concordo com esses pastores que comentaram na internet, Leandro Quadros, por qual eu tenho uma admiração muito grande, aprendo muito com o professor Leandro Quadros, Michel Souboj. Quem sou eu para me comparar com a inteligência do Michel Souboj? E outras pessoas também, como o pastor aquele tal de Marco Feliciano, outros pastores aí também comentaram sobre este assunto. E muitos pastores comentaram sobre este assunto aí, e eu não concordo com nenhum deles. Só para resumir, por quê? Porque Deus não mistura o erro com a verdade. E misturar o erro com a verdade, essa é a maior arma do diabo. Qual é a maior arma do diabo? A astúcia, a arte de enganar. Quando ele mistura o erro com a verdade, ele vai enganar, se possível fosse, os próprios eleitos. E quando Baby fala de arrebatamento, uma doutrina diabólica que não tem na Bíblia, não pode ser usada por Deus. Espero que um dia essas duas pessoas que têm influência com milhões de pessoas no Brasil e no mundo compreendam a verdade, entendam a verdade e sejam instrumentos poderosos na mão de Deus. E pode ser que não seja daqui a muito tempo que essas duas pessoas, tanto Baby como Ivete Sangalo e outros famosos, entendam realmente a verdade e preguem a verdade. A verdade é o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Não enganando, não misturando o erro com a verdade. Quando mistura o erro com a verdade, ela se torna tudo mentira. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica na santa paz de Jesus. Espero que você tenha me entendido o que está na Bíblia, porque eu vou pela Bíblia, eu não vou por líderes. É por isso que eu sempre digo, não acredita em mim. Não acredita no pastor A, no pastor B, no pastor C, não interessa quem pastor seja. Se estiver de acordo com a Bíblia, aí sim, você acredita. Mas se não tiver, não deve acreditar. Estude a Bíblia por si próprio para você ver realmente que a Bíblia contém a verdade. Ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Se você quer saber da verdade, está aqui na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez tenha falado alguma palavra aqui que tenha ofendido alguém. Se falei, me perdoe, me desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. Na minha concepção, eu estou pregando a verdade, falando a verdade. E eu prefiro ser criticado pregando a verdade, ser apedrejado pregando a verdade, perder amigos por pregar a verdade. Porque eu sei que pregando a verdade, Deus está comigo. Porque eu prefiro morrer pregando a verdade do que viver com a mentira e depois ir para o inferno.
muitos nossos pastores estão camuflando a verdade para agradar grupo A, grupo B, grupo C. Como eu já vi um dos nossos pastores muito famosos, falou o seguinte: em todos os lugares que eu vou, sempre as portas estão abertas para mim. É claro, ele não prega a verdade, ele camufla a verdade, e é por isso que todo canto que ele vai, as pessoas vão gostar dele, porque ele agrada grupo A, grupo B, grupo C, não importa qual religião, ele agrada. Mas nós devemos primeiramente agradar a Deus e pregar a verdade. Eu prefiro agradar a Deus de que os homens. Deus abençoe você, fique na santa paz de Jesus. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê aquele like para o YouTube entender que foi útil para alguma pessoa. Se você não gostou, não tem problema, dê de like. E se você quiser comentar, comente, mas comente respeitosamente. Fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.